Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Nessa aula falaremos sobre um assunto muito importante. Nós iniciamos um assunto muito importante, que é o assunto análise combinatória, que alguns editais chamam também de princípios de contagem. São nomes que as bancas usam de maneira totalmente aleatória. Algumas bancas chamam, sim, análise combinatória, outras bancas chamam de princípios de contagem. Fato é um dos assuntos mais importantes desse nosso curso. Preciso que você aprenda, porque provavelmente vai cair na sua prova pelo menos uma questão. Sempre cai questões sobre análise combinatória e eu tenho que deixar você muito preparado, você muito afiado para que você possa ir bem na sua prova e, claro, né, cara, ser aprovado no concurso que você vai fazer, tudo bem? E nessa aula eu faço a introdução do assunto. Eu falo contigo sobre o que é análise combinatória, Johnny. O que eu vou estudar agora? O que eu vou aprender? Qual que é a linha de raciocínio? Qual é a vibe desse assunto? Qual que é a pegada do assunto que eu tenho que aprender agora, tá? Então essa aula é uma aula bem curtinha, bem breve, só de introdução para você, e eu coloco aí na sua tela a análise combinatória. Começamos nesse momento, e aí eu chego aqui, introdução. A análise combinatória, ou simplesmente combinatória, ou ainda princípios de contagem, estuda métodos e técnicas relacionadas a contagens de elementos em conjuntos finitos, de modo que não seja necessário enumerar todos os elementos. A definição que você lê aqui, ela tenta clarificar as coisas, mas não consegue fazê-lo com a clareza que eu farei agora, e eu espero que você fique muito atento. Vamos lá. No nosso dia a dia, na vida cotidiana, na ciência, nos estudos de maneira geral, sempre que nós vamos executar alguma tarefa, alguma atividade, nós temos opções, nós temos possibilidades diferentes de executar aquela tarefa. Por exemplo, quando eu hoje pela manhã acordei, tomei meu café, escovei os dentes, eu escolhi uma roupa que eu iria passar o meu dia, eu escolhi um traje, uma roupa, né, para que eu pudesse trabalhar, estudar e tudo mais, certo? Quando eu escolhi a roupa, eu abri o guarda-roupa normal, olhei lá, vou com essa aqui, vou com essa outra aqui, a calça é essa aqui é a camiseta e vamos embora. Agora veja, eu poderia parar e pensar o seguinte, escuta, quais opções eu tenho de camisetas? Aí eu poderia perguntar, quantas opções eu tenho de camisetas? Quantas possibilidades diferentes eu tenho para escolher camisetas? Aí eu poderia perguntar, quantas calças eu tenho à minha disposição? Quantas opções de calça eu tenho? E eu poderia, inclusive, ainda complicar mais, eu poderia pensar, peraí, eu tenho, por exemplo, 12 camisetas. Eu tenho 10 calças jeans. Quantas opções eu tenho para combinar essas peças? Escolhendo uma camiseta, escolhendo uma calça jeans, quantas combinações diferentes eu consigo fazer? É claro, né? Ninguém, quando abre o guarda-roupa, pensa num troço desse. Eu sei que não. Mas é um assunto que nós podemos investigar. É um assunto que, na ciência, de modo geral, é muito importante sabermos o número de possibilidades. Quer um outro exemplo? Quando você acorda pela manhã e você vai ao seu trabalho, você vai à sua faculdade, você vai até o seu colégio, você vai onde você quer ir. Existem vários caminhos que você poderia escolher. Você, normalmente, escolhe aquele caminho que você gosta mais, ou aquele que é mais seguro, ou aquele que é mais curto, ou aquele que é mais bonito, por que não? Aquele que você gosta mais de ver as paisagens. Mas uma pergunta que você poderia fazer é a seguinte, para que eu saia da minha casa e eu chegue até o meu trabalho, quantos caminhos diferentes eu poderia fazer? Quantas opções de caminho eu tenho? Perguntas como essa geralmente dão trabalho. Se você fosse fazer uma por uma, se você fosse executar possibilidade por possibilidade, você gastaria um certo tempo. Esses processos de contagem, esses processos de você saber quantas possibilidades existem para executar uma atividade, quantas opções diferentes existem para você sair de casa e ir até o seu trabalho, quantas possibilidades a pessoa tem para escolher a roupa que ela vai vestir, em regra, quantas opções, quantas possibilidades, quantas maneiras diferentes existem de executar uma certa atividade.
esse tipo de contagem, se você for fazer uma por uma, você gastará muito tempo. A análise combinatória é um conjunto de regrinhas, regras simples, de fundamentos, princípios, fórmulas também, que nos auxiliam a chegar na resposta final sem ter que fazer uma por uma, sem precisar fazer possibilidade por possibilidade. Perceba que eu disse que a análise combinatória é um conjunto de regras, de conceitos, de fundamentos, de princípios e de fórmulas também, que evitarão o trabalho braçal. Evitarão que eu faça uma por uma. Nos levarão rapidamente e diretamente ao total de possibilidades. Quando nós estamos no assunto princípios de contagem, quando nós estamos no assunto análise combinatória, o comando da questão sempre perguntará para você: quantas possibilidades existem de? Aí ele pergunta alguma coisa. Quantas opções diferentes existem de? Quantas maneiras diferentes existem de? Esses são os comandos tradicionais de uma questão que envolve análise combinatória. Quantas possibilidades, quantas maneiras, quantos modos, quantas opções existem para realizar uma certa atividade. Eu trouxe aqui um exemplo para que você perceba que, em regra, você sempre pode fazer uma por uma. Só que isso daria muito trabalho e eu quero que você veja isso num único exemplo e aí eu acabo essa aula de introdução. Vejamos um exemplo inicial para entender o que isso significa. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com o conjunto 1, 3 e 4, sem repetir os elementos em um mesmo número? Então você veja só, eu quero formar números que possuam 3 algarismos usando esses 3 elementos aqui. E aí você poderia pensar o seguinte: ora, o primeiro número é justamente 134. Usando esses algarismos, eu posso fazer 134, mas eu também posso fazer 143, já é um outro número. Eu também posso fazer 314, eu também posso fazer 341, eu ainda posso fazer 413 e eu ainda posso fazer 431. Perceba que com esses 3 algarismos aqui, eu consigo fazer 6 números diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo fazer 6 números diferentes, cada um deles com 3 algarismos, sem repetição, sem repetir os elementos que eu utilizei. Não há repetição aqui, não há repetição aqui, não há repetição, não há repetição, e assim por diante. O que eu acabei de fazer foi executar um a um. Eu acabei de fazer possibilidade por possibilidade. E você pode pensar assim: Johnny, mas foi muito fácil, né? Não foi difícil fazer isso. Não foi difícil porque havia apenas 3 algarismos. Porque eu passei apenas o 1, o 3 e o 4. Suponha que eu aumentasse para 8 algarismos. Se eu te desse 8 algarismos e eu perguntasse para você quantas opções nós teríamos para fazer números de 3 algarismos sem repetição, nós chegaríamos em 336 possibilidades. E aí você percebe, você já não conseguiria mais fazer uma por uma. Nas próximas aulas eu mostrarei a você técnicas, fórmulas e princípios que farão com que você resolva esse tipo de questão muito rapidamente, muito facilmente, essa aqui em menos de segundos, e que você não precisará fazer uma por uma. Essa é a ideia do conteúdo, essa é a ideia da análise combinatória. E nos próximos blocos, nas próximas aulas, eu mostrarei tudo o que você tem que saber para que você acerte qualquer questão a esse respeito. Por enquanto, foi um grande prazer. Eu já aguardo você na próxima aula, estou lá te esperando. Forte abraço, valeu!